Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, espero que aí também estejam bem, na graça do nosso Senhor Deus. Gente, você que é novo ou nova, sejam todos bem-vindos. Compartilhem os meus vídeos e deixem likes. Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Irei falar do dia 25 de junho daqui de Moçambique. Dia 25 de junho significa muito para nós moçambicanos, porque é dia da independência. Dia 25 de junho é dia da independência aqui em Moçambique. É o dia em que Dia 25 de junho aqui em Moçambique é uma data muito especial, meus amores. Porque dia 25 de junho é uma referência, esse é o significado, né, do dia 25 de junho. É uma referência na vida de todos os moçambicanos. Uma referência na vida de todos os moçambicanos, já que nesse dia foi o dia em que se oficializou por completo a independência de Moçambique, né, meus amores? Foi um dia em que se oficializou por completo a independência de Moçambique e, oficialmente a guerra teve início, a guerra daqui de Moçambique, teve início no dia 25 de setembro de 1964. Segundo os meus pais, né, quando me contavam, e também estudávamos na escola isso aí, que a guerra daqui de Moçambique teve início no dia 25 de setembro de 1994. E no dia que foi encerrada a guerra daqui de Moçambique, foi no dia 8 de setembro de 1974. Vejam só esse todo percurso aí. Entre 1964 até 1977, Moçambique a sofrer guerras. Crianças a passarem mal de fome, então, os trabalhadores a passarem mal de guerras. Por isso, os nossos bisavós sofreram muito. Bisavós, aqueles nossos antepassados, sofreram muito por causa de guerras, de conflitos aqui em Moçambique. Só, meus amores, o povo moçambicano sofreu muito. Então, no dia 25 de junho é uma data muito especial mesmo, muito emblemática e escolhida, não só para que o nosso país não teve aquela independência, mas também foi inaugurada, é um ano que também que inauguramos fatos de desenvolvimento moçambicano. Vejam só, meus amores. Essa data é muito especial. Então, quando chega 25 de setembro aqui em Moçambique, é festa. É festa. Não tive oportunidade de gravar para vocês, já mostrar no dia 25 como é que estava o bairro, porque a Regina também estava muito preenchida, estava na casa vizinha. Ela aproveitou aquela data ali, dia 25, para chamar a família, para conhecer. Quase era a inauguração da casa, né? Era a inauguração da casa. Então ela me chamou, disse: "Oh, pensou para vir me ajudar aqui para recebermos juntos a visita que terei, oportunidade de gravar." E moçambicanos não entendem muito isso de youtubers, são poucos, né? Então, quando você está aí a filmar, às vezes eles acham estranho. Então, é mais prático gravar nas pessoas que primeiro expliquei, né? Que aqui irei gravar isso, mas para aquelas pessoas que eu não conhecia, também era visita, vinham visitar a minha vizinha. Então, aquilo foi chamado de inauguração. Então, eu pensei, uau, deixa eu compartilhar um pouco com os meus inscritos, explicar qual é a importância dessa data, dia 25 de junho, aqui em Moçambique. Dia 25 de junho, aqui em Moçambique é muito importante mesmo. É muito importante porque Moçambique sofria guerras, sofria fome, sofria recrutação de crianças, de adultos. Vejam só, não foi fácil mesmo. Então, no ano que nos tornaram mesmo independentes, que assinaram um acordo, os partidos que sofriam conflitos, eles assinaram um acordo de que a Moçambique
assinaram um acordo de paz, que Moçambique haverá de ter paz. Então, foi um ano que, que nós tomamos mesmo a nossa independência. E por isso, quando chega aquela data ali, anualmente, basta chegar 25 de setembro, Moçambique é festa. Até Moçambique começa no dia, a festa começa no dia anterior. Por exemplo, nesse 25, o Calão, quando era sexta-feira. Então, quinta-feira, uau! Era festa, fazia-se bolos, para quem tem condições, bolos, pelamos, biscoitos, muita coisa mesmo. E quando chegou quando chegou a sexta-feira, uau, era festa. Barulho, lá barulho, lá barulho, som, a se comemorar, até comprar-se fardas de capulano. No próximo ano irei vos já mostrar. Irei vos já mostrar. Inclusive a Regina bebeu da 25 de setembro. Sabe, a Regina não gosta muito de beber. Não gosta tanto assim, mas quando estou feliz, tomo algumas geladinhas. Tomo algumas geladinhas. Então, também naquele dia celebrar, né? Celebrar o dia em que tomamos a independência, nos tornaram mesmo independentes. Esse é um dia muito feliz, muito feliz. Não é só, não, com razão, gente, imaginam, de 1964 até 1974. São quantos anos? São quantos anos, meus amores? São quantos anos? Quase 10 anos. Quase 10 anos a se sofrer. Crianças. Crianças pequenas. Até meu pai, quando me contava, até dizer que bastava apanhar uma criança, meter um pilão, um duro de pilão, pilavam aquelas crianças, matavam, tá? Matavam. Eram guerras mesmo que não acabavam. Então, por isso, os nossos pais cresceram mesmo com dificuldades. Cresceram sim com dificuldades. Mas quando chegou 1974, a guerra foi encerrada. Assinaram mesmo que mesmo estamos a tomar a nossa independência. Estamos a tomar a nossa independência. Por isso esse dia é dia de se louvar. O mês de junho aqui em Moçambique é festa. Todo mês de junho é festa. Festa, festa, festa. Ainda estamos em festa. Hoje é dia 29 de junho. Ainda estamos em festa. Festa daqui de Moçambique. Dia da independência, dia em que fomos libertados, dia em que fomos deixados de ser escravizados, dia em que nós assinamos a paz, dia em que nos tornamos livres da maldade. Porque família, vai lá você sofrer, nem porque na vida nunca, não há dificuldade, sempre há fome, mas quando acontece isso, quando estamos livres, o país está mesmo salvo, está mesmo em paz, sem conflitos, sem guerras. Isso é de se louvar, por isso essa data é de se louvar. Essa data é de se louvar, é a data em que comemoramos mesmo, é 25 de setembro. É uma data em que comemoramos, meus amores. É uma independência mesmo. A nossa independência foi negociada em 1975. Aí já estavam a negociar. Já estavam a negociar, a assinar tudo. Percebam bem, amores, a guerra começou em 1964. A guerra. Então, durante 1964 até 1974, esses todos os anos, a Moçambique ainda estava por muitos conflitos, por guerras. Chegado o ano de 1975, é aí que entrou em acordo. Negociaram, os moçambicanos negociaram. Meus amores, negociamos a paz. Então, foi negociada em 1975. Até lá, de 1975 até hoje, que estamos em 2021, esses todos os anos aí já estávamos independentes.
estávamos a nos deliciar da independência que é Moçambique. A deliciar mesmo. Viver numa boa. Então a Regina nem presenciou. A Regina não presenciou mesmo essa independência. Hum? Não presenciou mesmo. Mas os meus pais, até os meus pais não lá muito, mas os meus bisavós, os meus bisavós, já de passados lá, presenciaram. Mas meu pai me contava de como se sofreu aqui em Moçambique. Me contava mesmo. E também estudávamos nas escolas. Quando a Regina ainda ia para a escola, estudava. Me ensinaram. Fomos bem ensinados por esse dia mesmo, dia 25 de setembro. Fomos ensinados. E um dia que assinar que Moçambique teve, tomou a independência. Fomos oficializados, mesmo, ficamos independentes. Ficamos independentes. Nos tornamos independentes nós. Então, esse é o vídeo que preparei para vocês. Falar um pouco, compartilhar com vocês como é que os nossos antepassados sofreram aqui em Moçambique. Eu vou explicar, né, qual é a importância dessa data. O que significa dia 25 de setembro? Dia 25 de setembro significa muito. É uma referência na vida de todos os moçambicanos. Já que foi nesse dia em que se oficializou por completo a independência de Moçambique. Esse dia mesmo. Uma data muito especial, muito mesmo emblemática, muito emblemática. Um país independente. Um país independente. Um país independente. Então, meus amores, esse é o vídeo que preparei para vocês, falando um pouco dessa data. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bem? Deixa o seu like, ativa o seu sininho de notificação, compartilha e ajuda a Regina a ter mais visualizações nos vídeos. Bye, bye! Paz para vocês!